Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, nós nos encontramos reunidos mais uma vez em nome de Jesus Cristo, nosso Xará. Vamos passar a palavra a Angélica e Alfredo, que nos vão falar sobre a Umbanda. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a raça amarela. É a última raça. Já falamos sobre a raça vermelha, a raça branca, a raça negra e suas contribuições, né? As contribuições dessas raças em nossa religião, a Umbanda esotérica. Eu estou sempre esclarecendo sobre, né, a vertente da nossa Umbanda ser esotérica, só que eu acabei não explicando o porquê, o que quer dizer ser esotérica. Então, a contribuição dos orientais na Umbanda, especialmente dentro da vertente esotérica, é fundamentalmente ligada à sabedoria oculta, à manipulação de energias sutis, cura, manipulação da magia, agindo como uma ponte entre a Umbanda brasileira e as tradições iniciáticas antigas. Conhecida como a linha do Oriente, essa falange traz conhecimentos de civilizações antigas, mestres iniciados e sábios. Agora eu vou trazer a dissertação sobre cada um desse item que eu falei. Deixa eu só fazer uma colocação. Lembrando que Umbanda esotérica significa que tem influência oriental, da raça amarela. Não é isso? Então nós estamos falando sobre isso, a raça amarela e a influência dela na nossa religião de Umbanda, que é a influência oriental. Lembrando que não é todas as vertentes da Umbanda que são esotéricas. Exatamente. Isso Nós mesmo. somos uma das várias vertentes que existem. Sim, isso que eu quis dizer. Então, esse ensinamento de hoje, ele é todo baseado, atribuído referente à Umbanda esotérica. Então, vamos começar falando sobre as principais contribuições e atuações dos orientais nessa vertente esotérica. Nós vamos começar falando sobre a cura e a ciência espiritual. A gente já começa referente à ciência espiritual, já explicando, eu já falei aqui que tudo que a gente fala tem um porquê para quê. E tendo ciência, né? Ou seja, é algo comprovado. Elas atuam com profundo conhecimento em curas naturais, fitoterapia e manipulação de energias nucleares e sutis. Eu fui pegando tudo que eu fui pegando nesse aprendizado, eu fui pegando o significado para que, né, que fique claro, porque senão eu falo energia nuclear. Para falar a verdade, nem eu, energia nuclear espiritual. Para falar a verdade, nem eu conheci esse termo. Então, se trata do quê? De purificação. Essa energia é considerada um fogo espiritual invisível, que, ao contrário da energia nuclear material, que destrói, busca limpar e purificar o espírito humano, sendo descrita como mais forte que o calor material. Aí a outra vertente é a sabedoria oculta e iniciação. O que elas trazem? Elas trazem o conhecimento das antigas escolas de mistérios, como as egípcias, hindus e tibetanas, focando na elevação espiritual e no despertar da consciência. O que seria esse despertar da consciência? A gente pode usar como exemplo as nossas aulinhas. Através das nossas aulinhas, não adianta só a gente obter o conhecimento, né? A gente precisa pegar esse conhecimento e utilizar ele em nossas vidas. Assim, para que faça algum sentido, tem que ter uma transformação. Então, através da consciência obtida pelos ensinamentos, você aprender e praticar. Né? Isso. Senão não adianta, não tem resultado nenhum. A pessoa sabe, mas não pratica. Né? Isso, exatamente. A outra questão é a manipulação energética. O que seria isso? Elas trabalham com a manipulação do fogo sagrado, essências e cores, atuando no equilíbrio dos chakras e na abertura de caminho. Agora eu vou explicar também sobre o fogo sagrado. O que seria? É um elemento fundamental de purificação. Olha como tudo está interligado. Cada questão que eu fui pegando para explicar, tudo uma tem propósito, tem sentido com a outra. Essa energia é considerada é um elemento fundamental de purificação, transformação e conexão, atuando como ponte entre o Orum, mundo espiritual, e o Aie, mundo físico. Então, o que eu estava explicando antes, há necessidade dessa transformação. Sem transformação, o aprendizado ele
é praticamente nulo. Outra questão, mestres de sabedoria. Essa linha, ela abrange mentores como médicos, filósofos, ciganos, sábios e xamãs de várias partes do mundo, como chineses, hindus, persas, árabes, egípcios e europeus. A parte dos ciganos, eu deixei por último para falar. Ciganos e a linha de Xangô, que eu vou explicar agora. Mestres de... sustentação na fé é o próximo tema. A linha é regida por Pai Oxalá e Pai Xangô, trazendo a luz da fé e a estrutura dos dogmas da cura. Então, Oxalá já entra nessa parte da fé, né? Que Oxalá é representado por Jesus Cristo. E Xangô é referente ao orixá, que traz a energia da justiça, né? Então, eu vou explicar sobre esses dogmas de cura. O que seria referente a Xangô? São verdades fundamentais, inquestionáveis e definitivas dentro de uma doutrina religiosa, consideradas reveladas por Deus e obrigatórias para os fiéis. Essa primeira parte são verdades fundamentais, vocês vão entender a ligação com Xangô, que eu também deixei para falar no final. Agora nós vamos entrar nos aspectos esotéricos e os rituais. Por exemplo, a parte da descrição. São entidades que costumam ser discretas, falando pouco, mas com grande carga de sabedoria, focando na essência e não apenas na consulta falada. Então, o que seria focar isso na essência? Quando nós chegamos no núcleo de terça-feira, se precisa de algum atendimento, vou falar pegando o exemplo de Xangô. Eu tenho algum problema relacionado à justiça, então eu preciso dessa energia. Então, ao participar dessa consulta, essas entidades elas focam na essência, que foi que eu expliquei lá no começo, que é a transformação. Elas focam não somente no que elas estão falando, em o que elas vão trazer de melhoria, de evolução espiritual para a nossa caminhada. Outra questão é a conexão com a Kundalini. Não sei se vocês conhecem o que é Kundalini. Estudos recentes, exemplo, o mestre Ramatiz, destacam o papel dessa linha na manipulação da Kundalini e no despertar dos chakras. Agora eu vou explicar o que seria Kundalini, seguida dos chakras. A Kundalini é considerada uma energia vital, primordial e espiritual que reside adormecida na base da nossa coluna. É conhecido como o chakra básico. Ela é representada por uma serpente enrolada. Quando desperta, ela promove a expansão da consciência, cura emocional aumentada da energia vital e um processo de autoconhecimento profundo, ou seja, nós retornamos no despertar da consciência. Então, para ver como tudo, cada parte, uma está interligada na outra. Agora, a parte da iniciação. O que seria essa iniciação? A linha do Oriente, ela traz o iniciado de civilizações como a egípcia para a limpeza e alinhamento do perispírito. A parte da iniciação, ela refere-se ao ato de começar algo, né? Algum aprendizado são aprendizados antigos, que são passados de geração em geração. Sempre são relacionados a algum assunto acadêmico, religioso ou social. A parte do perispírito, o que seria o perispírito? Ele é um envoltório fluídico que ele fica ao redor do nosso corpo. Ele é semimaterial. Ele conecta o espírito ao corpo físico. Por último, nós temos a parte Os povos orientais na Umbanda esotérica representam, portanto, a inteligência, a cura e a magia ritualística, enriquecendo a religião com a profundidade das tradições iniciáticas do Oriente, foi isso que eu falei. São essas tradições, esses aprendizados iniciáticos do Oriente. E o que seria essa magia ritualística? A gente está sempre falando em magia, falamos em magia, mas muitas vezes não sabemos exatamente como ela é feita, por que ela é feita. A magia ritualística é uma prática estruturada que utiliza ações, símbolos e instrumentos específicos para canalizar energia e alterar a realidade ou estados mentais. Então, eu estava explicando a entidade, por exemplo, num exemplo na terça-feira.
o médium, através do seu guia, né, do mentor espiritual, ele manipula essa energia. Se eu preciso da energia de Xangô referente à justiça, então essa energia é manipulada, lembrando que Xangô nós não temos como um espírito ancestral, e sim como me fugiu o nome. Energia da natureza. Então a entidade ela manipula essa energia. Se há necessidade de aplicá-la em uma vela, é aplicada essa energia. E aí o porquê? Porquê da estátua? A estátua de Xangô ela é sincretizada com São Jerônimo. Jarley sempre explica. Na verdade, não haveria a necessidade disso, mas como nós conseguiríamos nos conectar com uma energia que a gente não tem um ponto de apoio? Então é apresentada essa imagem para a pessoa, no momento que ela for acender a vela, ela se conectar com essa energia, poder ter um ponto de apoio. E também... Você está dando exemplos de manipulação de energia através de símbolos, né? Isso também. O reiki é um exemplo. Isso, né? O reiki é um vai exemplo. Não ia, mas pode falar. O reiki é um exemplo. O reiki é a captação de energia através de símbolos. Que uma prática, não é nem religião o reiki. É uma prática oriental. É isso mesmo. Que as pessoas aprendem a manipular essa energia, transferir para a pessoa necessitada e curar ela, enfim. É uma prática de manipulação de energia através de símbolos. Obrigada. E aí, para encerrar, eu vou dar o exemplo tanto referente à energia de Xangô, quanto à falange representada pelos ciganos, porque é o que nós estamos explicando. Estamos falando durante essa semana sobre as raças, para explicar o que cada raça contribui em nossa religião. Então, eu vou falar sobre a energia de Xangô. É a força da justiça divina, do equilíbrio, da ponderação e da verdade, manifestando-se como um foco ordenado, que ilumina e consome a falsidade. Senhor das pedreiras, Xangô representa a estabilidade, a liderança justa, a lei e a capacidade de separação dos opostos, equilibrando o mental e o emocional. Essa separação dos opostos, eu vou pedir a ajuda do Jarley. Eu entendi como? Eu entendi que não é uma separação entre pessoas, mas sim entre energia, entre sentimentos ruins ou bons, e não necessariamente sobre pessoas. E, por último, para encerrar, falar um pouco sobre a linha dos ciganos. Essa energia, ela trabalha na abertura de caminhos, que nós falamos sobre isso lá no início, prosperidade, amor e autoestima. Eles trazem energia de movimento, liberdade e alegria para destravar áreas estagnadas da vida, utilizando orações, rituais com frutas, moedas e incensos. Qual seria o apoio espiritual referente à linha dos ciganos? Eles trabalham com a força do Oriente, orações a Santa Sara Kali e magias com velas para a abertura de caminhos amorosos e profissionais. Quem seria essa Santa Sara Kali? Ela é a padroeira dos ciganos. Ela é símbolo de fé e resistência. Aí eu vou falar um pouquinho, talvez o Jarley, né, explique melhor que eu. Estava falando sobre a parte dessa linha, ela dá mais ênfase à essência e não à fala. Porque, por exemplo, aqui em nossa casa, a linha do cigano, ela incorpora só 2 vezes no ano, né, Jarley? Uma para os médiuns que não... Uma vez no ano. É que não é uma para os médiuns que não vão incorporar na terça, né? Não, e aí o trabalho... Uma vez. Sim, então uma vez com o trabalho de encerramento. Então, realmente, são entidades que incorporam e elas não dão consulta, a não ser a entidade do Jarley que passa algumas informações, mas as outras elas trabalham com a manipulação de energia para justamente levar toda essa cura, seja prosperidade, amor, através da... Como que eu falo? Da energização, né? Sim. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. A Umbanda ela tem representatividade das raças e das entidades que trabalham na Umbanda. Então a gente tem, por exemplo, na raça negra, as entidades de preto velho. A gente tem na raça indígena os caboclos, os índios. A gente tem na raça branca a incorporação de crianças.
E na linha do Oriente, que é uma influência que existe na nossa religião, como já explicou agora há pouco, nem toda Umbanda é esotérica, mas a nossa é, e a manifestação espiritual, né, que existe dentro da nossa religião, trazendo energia, essa energia dos orientais, é a linha do cigano. Então a incorporação de cigano é a nossa representação da linha do Oriente, na nossa Umbanda. Obrigada. Nós estamos falando de incorporação. Não necessariamente as entidades para trabalhar têm que estar incorporadas. Sim. Né? Porque nós aplicamos técnicas via a linha de influência oriental. Técnicas esotéricas tais como o reiki, a cromoterapia e a acupuntura. Tudo isso foi agregado à Umbanda através do movimento esotérico, né? Representado pelos orientais. Então, não significa que a entidade, para dar um reiki, ela tem que estar incorporada. Ela está presente, mas não está incorporada. Né? Então, é esse o movimento que nós temos aqui. A nossa casa, ela tem uma característica esotérica, né? Porque tem gente que aplica reiki, mas não é esotérico. O esoterismo, ele exige, por exemplo, o estudo dos chakras, da Kundalini que você falou. Dos chakras, da Kundalini, dos nadis, que são em cruzamento, né, das redes energéticas, tudo isso. Outras umbandas veem a magia, por exemplo, nós colocamos que a linha esotérica é que traz a magia. Outras ramificações da Umbanda não trabalham com a linha esotérica. Isso significa dizer que elas não trabalham com magia? Não. Umbanda é magia. Por que a Umbanda é magia? Manipulação de energia. Só que aí tem uma conotação de técnicas orientais, que são muito anteriores à Umbanda, ao Candomblé, etc. Né? Partindo daquele princípio que o caboclo das 7 encruzilhadas, quando incorporou a primeira vez numa mesa kardecista e vislumbrou a criação de uma nova corrente, de uma nova religião, a quem foi denominado inicialmente de Umbandum e depois Umbanda, né? Baseando nisso, o que ele falou? Uma das frases que ele disse é a seguinte: a partir de hoje, inicia-se uma nova religião, sem preconceito de cor, sem classe social, aberta a todas as correntes de pensamento e aberta a todo tipo de pessoa. Por quê? Porque quando ele incorporou, agora graças a Deus está abrindo um pouco, né? Mas mais antigamente, os kardecistas eram muito ferrenhos. Falavam, não, esse espírito de preto velho de caboclo é espírito ignorante. A gente só trabalha com espírito evoluído. Como para ser espírito evoluído, precisaria vir com a casta de um nobre, né? A gente sabe hoje que os espíritos, eles não necessariamente se apresentam com a indumentária da última encarnação. Eles escolhem como é que eles querem se apresentar. Né? Já pensou um espírito se apresentando? Isso pode ocorrer, lógico, para dirigir um núcleo ou uma atividade bem avançada, uma atividade bem dinâmica, com a última encarnação dele, 95 anos, numa bengalinha. É difícil. Não é isso que ele quer. Ele quer se apresentar mais vigoroso, né? Então ele se apresenta da maneira que ele quiser e puder. Não adianta só querer.
O espírito, quanto mais energia, mais livre-arbítrio ele pode operar. Ah, eu queria me apresentar não com essa encarnação, com a anterior. A gente já explicou isso. Espíritos se apresentam como pretos velhos, como crianças, como caboclos. Ah, tá bom, essa criança está se apresentando como uma criança porque ela sempre foi criança. Não, uma das encarnações, ela desencarnou como criança. E ela prefere vir nessa linha. O preto velho que incorpora hoje, que daqui 2 dias nós comemoramos a sua data, ele sempre foi preto velho, por isso que ele se manifesta como preto velho? Não. Político, necessariamente, nem sempre só brasileiro, nem sempre só homem. A gente sabe que espírito escolhe o seu caminho profissional, de atividade, o seu caminho de sexo, o seu caminho de trajetória, de acordo com a missão que ele vai pregar. Tá claro? De acordo com ele. Um engenheiro, para ir numa obra, ele não vai de terno e gravata. Ele vai com capacete e roupa apropriada. Um mecânico não vai trabalhar de terno e gravata, ele vai com a roupa apropriada. Um diretor comercial, por exemplo, ele não vai de bermuda trabalhar. Agora, um skatista, ele vai de bermuda. Então, o espírito é assim, ele adquire o tipo de roupa que ele precisa para se manifestar, de acordo com a missão dele. Tanto quando está encarnado, como quando está desencarnado. Então, para aplicar a magia, não necessariamente, ele precisa ser da linha esotérica. O preto velho faz magia. O caboclo não faz magia? Lógico que faz. Lógico que faz. Trabalham com os 4 elementos. Isso é o básico para a magia. Os 4 elementos. Quais são? Terra, fogo, água e ar, basicamente. Né? Agora diz que tem um outro, chama éter, né? Tudo bem. Vamos ficar com os 4. Então, nós fisicamente, nós podemos trabalhar com magia? O que vocês acham? Podemos ou não podemos? A única diferença é que nós somos espíritos temporariamente presos à matéria e achamos que nós estamos aprisionados e não podemos fazer nada. Na hora que a sua consciência cresce, você consegue coisas que você não imaginou que pudesse conseguir. Jesus já falava, vós podereis fazer isso e muito mais. O que é magia? Jesus fazia magia, né? Magia, lógico. E quem não entende falava que era milagre. O que é o milagre? Tudo aquilo que não foi esclarecido. Depois que esclarece, então é truque, não é milagre. Você pega um mágico, né? Ele chega aqui com uma laranja, que eu estava vendo outro dia. Milagre. Aí ele explica. Ele fala, não, eu coloco a ponta da laranja aqui, e na hora que eu faço assim, eu deixo cair no meu colo e faço assim. Então não é mais milagre. Então, o milagre é aquilo que não foi explicado ainda. Agora, está na hora da gente despertar, né? Milagre não existe. Existe a nossa ignorância. Na hora que a gente aprende, não é mais milagre. Esses ensaios químicos, né? Coisas fantásticas. Coisas fantásticas. Tá? Você pega, sei lá, uma folha de papel, eu não sei direito, né? Uma folha de papel, 2 ímãs, coloca um peãozinho de ferro ali no meio, né? E depois tira o papel e ele fica flutuando, rodando. Você fala, milagre, não é milagre. É que nós não conhecemos. Nós não conhecemos de química. Né? Na hora que você conhece essas coisas todas, está explicado. Mas muito bem, achei muito detalhado. Não há necessidade disso. Você foi mais eficiente do que poderia. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Fredinho.